Boa noite, seja bem-vindo ao Câmara Saúde de hoje. Você sabia que existe o Maio Vermelho? Pois é, um mês de conscientização sobre o câncer de boca. E para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje da TV Câmara a doutora Patrícia Pacheco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui falando sobre um assunto tão importante. Índices, vamos começar sobre índices de câncer bucal, porque as pessoas podem pensar, não, câncer de boca não me preocupo tanto, a incidência não é tão grande, mas são 15 mil casos no último levantamento. O ano entre 2023 e agora 2025 já foram levantados 15 mil casos de câncer de boca no Brasil. Oi, Gisele, boa noite. Então, o mês de maio, né, é o mês da prevenção bucal. Então, foi um mês de conscientização, mais de 15 mil casos, e normalmente as pessoas não têm esse número, não sabem sobre essa tão importância que é cuidar da sua saúde bucal. E é um problema que pode se tornar muito grave se a pessoa não observar os primeiros sintomas. Exatamente. Então, se a pessoa está com sintomas de vermelhidão, está com sintomas de esbranquiçado, ou a pessoa começa a sentir dor muito frequente na boca, aquela pessoa que usa prótese e está machucando, passou mais de 15 dias, não tem uma resposta de parar, né? Tem que procurar o seu dentista, tem que fazer os exames periódicos, porque senão vai se agravar cada vez mais e aí não tem o controle, né? Não vai conseguir controlar e tem casos muitos agressivos de câncer bucal, que a pessoa acaba perdendo partes da sua boca e não podendo mais recuperar. Parte da mandíbula, inclusive, casos mais graves. Exatamente, parte da mandíbula, a língua, né? Os dentes ficam destruídos. Então é bem grave mesmo, então por isso que tem a conscientização desse mês de maio, para a pessoa se conscientizar e procurar o dentista sempre regularmente. A senhora falou das manchas, né? Podem ser manchas vermelhas, brancas, e em toda a estrutura da boca, seja a língua, gengiva, céu da boca, os lábios também? Isso, essas manchas podem aparecer na bochecha, no palato, embaixo da língua, no lábio. Então, a pessoa que está percebendo que tem isso e nunca teve, é porque algum sinal está tendo. E dói? Dói. Uhum. A partir das manchas já é possível sentir alguma dor? Isso, ardência. E se não trata, pode evoluir para casos mais graves. Então, qual é o procedimento de vocês quando a pessoa chega com alguma mancha, por exemplo? Encaminha para um oncologista? Qual é o procedimento? Sempre a gente vai fazer um diagnóstico, né? Certo. Vamos examinar o paciente bucal, vamos avaliar a boca dele. A gente vendo alguma estranheza que a gente não vai conseguir diagnosticar, aí a gente passa para o bucomaxilofacial, que é um especialista já nessa área, que vai entender melhor qual o processo que tem que ser feito. Uma incidência de 15 mil casos, e me chamou a atenção que a grande maioria é composta por homens. 11 mil homens para 4 mil, 5 mil mulheres. Exatamente. Por que isso acontece? Porque o homem, ele tem a tendência de não procurar ajuda, né? De vai sempre deixando para depois. Não ir no dentista, muito menos no médico. Então, por isso que tem o índice. E também eles estão entre a categoria que utiliza mais álcool e cigarro. Isso também influencia? Influencia muito. Esses são realmente o que influencia, né? O cigarro, o tabagismo, o álcool, a não proteção do lábio com protetor solar. Então, normalmente o homem não usa protetor solar. Né? Então, uma feridinha. Uma feridinha que já pode virar. Porque é mais comum a herpes, não sei se é a herpes ou o herpes, me corrija se eu estiver errada. Pode ser confundida com um câncer? Pode ser. É um vírus, ele pode ser aquele, tu acha que é a herpes, não cicatriza, né? Não tem um tratamento que tu vá conseguir cicatrizar,
aí tem que ver, pode virar o câncer sim. Então a grande marca seria o tempo de cicatrização. Demorou para cicatrizar, precisa fazer uma avaliação. Exatamente, demorou, viu que passou meses, 30, já 15 dias tu já tem que procurar. Uhum. Esse 31 de maio é o Dia Mundial, né, de combate ao câncer bucal. E por isso foi instituído, né, o maio vermelho. Essa data ela serve para que sejam alertadas essas causas, as consequências, seria isso? Sim, seria isso, mas foi utilizado o 31 de maio por causa da prevenção do tabagismo. E isso começou, aí entrou o Maio Vermelho para a prevenção do câncer bucal. E no Rio Grande do Sul o tabagismo ainda é muito forte. Sim, muito forte. E hoje com até aqueles usos dos vape, né? Aqueles cigarros eletrônicos. Eles são prejudiciais também? Muito. Mas tem estudos que eles são mais prejudiciais do que propriamente cigarro. Quais são as consequências do uso desse cigarro eletrônico? Do câncer bucal? Em relação à saúde bucal de maneira geral. A senhora tem alguma pesquisa em relação a isso? Não, esse cigarro eletrônico, ele não tem o mesmo avanço do cigarro normal, porque o cigarro, ele tem aquele tabaco, né, que vai manchar os dentes, o eletrônico não tem isso. Então a pessoa não está nem percebendo, ele não tem o pigmento do cigarro, que o cigarro ele vai pigmentar, vai manchar os dentes. Esse eletrônico ele não faz isso, né? Ele é mais silencioso, digamos. Mas ele também afeta a saúde bucal. Também afeta a saúde bucal. E quando porque quando se fala em saúde bucal e câncer, né, na boca, nós não estamos falando apenas da cavidade oral, nós estamos falando também aqui da garganta, traqueia, correto? Sim. E como identificar quando está aqui mais escondidinho? Quando a pessoa sente que tem nódulos, né, por fora aqui na garganta, tem que procurar. Quando a pessoa começa a sentir que mudou até o tom de voz, a tua voz está mudando, por que a minha voz está mudando? Tem que procurar. Então esses são os índices, esses são as indicações de que a pessoa pode ter. Tosse também? Alguma tosse recorrente que não passa? Também. E tudo isso é influenciado ao cigarro, ao tabagismo. Sim, e consumo de álcool. Consumo de álcool. Baixa resistência da pessoa, ela fica mais predisposta a esse tipo de doença, certo? A senhora também é especialista em implantodontia. É possível, porque assim, pode ocorrer a perda dos dentes a partir do câncer de boca, certo? Isso, tem muitos pacientes que perdem totalmente todos os dentes, né? Então eles têm que ter um acompanhamento, eles só vão ser liberados a fazer o tratamento odontológico depois de um certo tempo. Mas a gente já atendeu muitos pacientes com os dentes todos destruídos, que a gente não consegue fazer o tratamento, porque pode dar necrose, né, naquela região, a gente não pode mexer. Então tem que ter um tempo para isso. Normalmente 5 anos eles pedem do paciente fazer o tratamento e aí depois procurar o auxílio do cirurgião dentista. Nossa, 5 anos depois com os dentes comprometidos. Exatamente. Sofre muito. Enquanto estiver fazendo quimio e rádio, não pode mexer. Não pode mexer. Se já estiver no estágio de perda dos dentes, uma situação muito complexa. Sim, já pegou algum caso assim? Não, a gente não chega a pegar o caso do paciente completamente que perdeu mandíbula, perdeu a estrutura do osso, né? Mas a gente pega muito paciente com bastante dente, todos perdidos, comprometidos. E aí hoje a gente entra com a parte de fazer os implantes e aí conseguir colocar os dentes de volta e o paciente consegue se recuperar. Com certeza. Em quanto tempo? Se perde todos os dentes, vocês conseguem fazer o implante total em qual período? Isso daí, hoje a tecnologia está muito avançada. Então, o paciente que perdeu todos os dentes em 15 dias, normalmente ele recupera todos os dentes. E esteticamente fica muito melhor,
do que a antiga chapa, né? Ainda há pessoas que usam a dentadura, a famosa dentadura que tem que botar no copinho e do lado para dormir. É horrível, né? Mas ainda tem gente que usa isso. Ainda tem gente que usa. Tem pessoas, muitas vezes, que tem medo de fazer o implante, mas hoje o paciente procura já o implante. Tá? O paciente que não tem, que usa chapa, ele procura a colocar o implante com certeza. E existem também as próteses que são móveis. Vocês também fazem isso? Não. Ou a indicação é... A indicação hoje é o implante. Até porque, relacionado ao câncer bucal, a prótese móvel, ela machuca muito a gengiva. Ela fica agredindo, sabe? Então, aquele paciente que fica com aquela prótese móvel que não está bem adaptada, que fuma, que bebe, está usando aquela prótese que ela está machucando, que fica ali fazendo ferida, ele pode causar um câncer bucal. É praticamente uma bomba dentro da boca que pode ser gatilho para câncer. Porque que célula que vai suportar tamanha pressão, né? Sim, realmente. E ainda há muitas pessoas que utilizam próteses. Ainda há muitas pessoas. Talvez por não ter acesso, não sei se os planos de saúde básicos, né, do SUS, se eles disponibilizam. Não, ainda o implante não tem disponibilidade. Nem as próteses em si eles dão, né, os planos de saúde. O plano de saúde ele dá o básico, né, limpeza, restaurações. Mas o plano de saúde não cobre a parte do implante dentário. Sim. De qualquer forma, a tecnologia ela está avançando e se torna cada vez mais acessível e com uma qualidade maior, uma segurança maior. Hoje as pessoas enxergam muito isso. Hoje aparece em tudo que é publicidade, né? O implante dentário, a qualidade de vida. Então, eles procuram por isso. O acesso ele tá melhor, por isso que hoje todo mundo, né, procura, porque o acesso tá melhor em questão, eu acho, de visualização, né? Mas ainda tem bastante pessoas que acham que o implante é ruim, enfim, não tem muita, como é que eu vou dizer, informação, né? Ainda tem bastante que usa a prótese e que tem que mudar para o implante. O implante ele é feito no osso. Exatamente. A gente coloca o implante no osso e aí sobre esse implante que é feito os dentes. Substitui a raiz do paciente. Sim. O paciente perdeu um dente, né? Certo. A gente tira aquela raiz que está condenada, perdida, e a gente coloca o implante. Que é aquela estrutura que é a de estrutura metal. É isso, que é de titânio. Completamente compatível com o organismo das pessoas, tá? Ela se anexa ao osso do nosso osso. Sim, e ali em cima é colocado o dente. É atarrachado, né? É assim que funciona. Existe o dente unitário, né? Que a gente consegue colocar só a coroa do dente, né? E existe aí essa pessoa que precisa colocar todos, que a gente chama de protocolo. Aí nós colocamos 4 implantes no osso e conseguimos colocar todos os dentes fixos nesses 4 implantes. Olha que interessante. Então esse paciente que usa prótese móvel, a antiga chapa, hoje tem essa tecnologia. A gente coloca 4 implantes e consegue colocar todos os dentes. O paciente vai deixar de ter, não sentir o gosto do alimento, o paciente... Aquela prótese que machuca, que incomoda, que fica machucando. Pode inclusive deslocar, né? Sim, muitas vezes. E aí os demais ficam em contato com a gengiva? Fica bem encaixadinho? Sim, fica bem encaixadinho. Olha, que interessante. Eu achei que era necessário fazer implante em todos. Não. É com poucos implantes a gente consegue colocar todos os dentes. E os dentes implantados, eles são feitos... Vocês produzem também esses dentes? Sim, a gente tem laboratório próprio. E aí, a partir do que a gente vai fazer a cirurgia no paciente, nós vamos replicar, né? Vamos moldar, que a gente fala.
A gente molda e o laboratório vai fazer esses dentes. Molda a partir no formato dos dentes originais? Isso, não. Não, vocês fazem uma avaliação estética para ver exatamente. qual é o mais compatível. Isso, aí a gente vai provar no paciente, tem as etapas, né? Por exemplo, um paciente tem que fazer toda a arcada inferior, tá? Dos dentes. Ele faz a cirurgia, a gente coloca os 4 implantes e já molda nesse mesmo dia. Deste molde, no outro dia o paciente vem fazer a primeira prova. E assim, consequentemente, ele vai fazer provas. Sim. Vai fazer testes, digamos, né? Para ver a estética. Ah, ótimo. Mas o é a resultado gente que fica faz. perfeito. Sim, a estética perfeita. Sim, ótimo. Muito obrigada pelas informações até aqui, mas nós temos mais um bloco. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos na sequência com a doutora Patrícia Pacheco. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o Câmara Saúde de hoje, recebendo aqui no estúdio a doutora Patrícia Pacheco, especialista em implantodontia. Nós falamos no bloco anterior sobre este mês, o Maio Vermelho, a importância do diagnóstico precoce do câncer de boca para evitar problemas maiores. E também começamos ali a nossa conversa a respeito do implante. Agora eu gostaria de saber se é possível fazer implante sem sentir dor, porque eu acho que a dor também afasta alguns pacientes, não? Exatamente. Hoje os pacientes chegam sempre com as indicações, por que você não procurou antes, né? Porque tenho medo da dor. Então, olha só. uma das grandes barreiras é ainda o medo de ir ao dentista e sentir a dor, tá? Então hoje a gente tem as tecnologias que são mais avançadas, que a gente faz a sedação. Tem 2 tipos de sedação hoje. A sedação consciente com um médico anestesista e a sedação com óxido nitroso. Essa sedação com óxido nitroso a gente tem no consultório, a gente tem lá na clínica, e ela pode ser usada para qualquer procedimento. Então, aquele paciente que tem pânico, né, de não querer fazer o procedimento, nem tratamento de canal, pode ser usado. Como é que é esse óxido nitroso? Isso. A gente coloca no nariz, tá? Ele é um caninho, né? Vai ter o óxido ali, tem uma máquina que vai regular a quantidade. A gente coloca no nariz do paciente e vai regulando e vai saindo esse oxigênio no nariz e ele vai inalando e ao mesmo tempo essa pessoa vai se tranquilizando. A pressão vai estabilizando porque ele já senta na cadeira do dentista, a pressão aumenta, né? Muito nervoso. Muito nervoso. Então ela vai se regulando e a pessoa vai ficando calma. Ele sabe... Não perde a consciência. Não perde a consciência. Mas você fica muito calmo. Então essa tecnologia é fantástica. E depois vocês ainda aplicam a anestesia local. Isso. E a pessoa não sente a agulha, não a picada. Sente a agulha. Não. Já é uma anestesia. De tão que ele tá já sedado, né? De tão tranquilo que ele tá, ele não vai sentir a picada da agulha. Vai fazer todo o procedimento sem sentir dor, né? E com acompanhamento daí dessa sedação. A gente só tira a sedação quando termina o procedimento. E a recuperação? Normal. A gente tem um tempo ali para 2 minutos para começar a diminuir e para a pessoa não inalar mais. Ele vai sair normalmente como se ele não tivesse feito nada. Pode dirigir, caminhando normal. Tudo e a outra anestesia? A outra é com médico anestesista.
E a pessoa perde a consciência, como anestesia geral? Não. É a equipe médica anestesista, eles vão na clínica, nós temos também todos os aparelhos, ele vai sedar o paciente intravenoso, tá? Vai pegar a veia e vai aplicar as medicações ali. Esse ele fica menos consciente, tá? Só que ele não apaga total, né? O médico fica acompanhando toda a cirurgia. E é o paciente que escolhe ou vocês fazem a indicação? É o paciente que escolhe. Uhum. Tem uma cirurgia que a gente chama de implantes zigomáticos, que é feita só com esse tipo de sedação. Como é? O que é implante zigomático? Esse implante zigomático também é uma tecnologia nova. Aquele paciente que está há muito tempo com a prótese superior, que usa há 30, 40 anos, ele perde estrutura óssea, né? Então, antes, há uns 3 anos atrás, para esse tipo de paciente, para nós fazer os implantes, para ele não usar mais a prótese, nós teria que fazer o enxerto, né? Ah, sim. Isso. E esse implante zigomático, ele substitui. Claro, não todos os casos. Isso tudo a gente tem que... Isso, a gente faz raio-x, faz tomografia, tudo tem que ser avaliado, né? Porque para o implante ser bem sucedido, precisa de um suporte. Precisa de osso. Precisa de osso, precisa da própria estrutura da gengiva. Exatamente, precisa da estrutura lá de dentro da gengiva, precisa ter osso lá dentro. Então, por isso que a gente usa raio-x panorâmico e usa a tomografia, que a tomografia ela vai nos dar bem preciso quanto de estrutura óssea o paciente tem. Então, esse zigomático, ele é feito na maçã do rosto do paciente. Olha. Ele é um implante mais longo e a gente prende no rosto, na maçã do rosto, lá por dentro, né? E aí não precisa o enxerto. Então, esse tipo de procedimento a gente faz com sedação com o médico. Esse exclusivo a gente prioriza com o médico. O médico fica procedimento, a duração é maior? 2 horas, mais ou menos. 2 horas. E aí, cada caso é um caso. Vocês prescrevem o implante de acordo com o raio-x do paciente. Por isso que hoje a gente faz o raio-x primeiro, para eu poder ver qual a melhor forma de fazer o tratamento do paciente. É recomendado o zigomático apenas para quem já tem alguma perda de estrutura óssea. Exatamente. A gente só faz o zigomático para aquele paciente que não quer fazer enxerto, né? Porque o zigomático ele se torna mais rápido. Sim. É mais tecnológico. Em 10 dias o paciente está de dente. E é possível fazer enxerto também? Sim, é possível fazer enxerto também. Só que o enxerto ele demora mais tempo, né? Então hoje a pessoa procura por uma tecnologia que vai te dar os teus dentes fixos em poucos dias. Sim, é muito e mais... E o enxerto, ele demora 1 ano. Sim. Você falou da importância ali do raio-x, da tomografia, né? E isso é essencial em um consultório, até porque, eu vou trazer um caso pessoal, eu tive eu não sabia que eu estava com problema em um dente. E aí eu comecei a sentir uma dorzinha, eu olhava no espelho, não via nada, estava ali o dente branco. Quando fui ao médico para avaliar aquela dor, metade do dente já estava comprometida. E isso é comum acontecer? Isso são as infiltrações? Isso mesmo, isso é mais comum do que a gente imagina, né? O paciente tem uma restauração, né? Às vezes fica 1 ano sem ir no dentista e essa restauração pode ser que não esteja mais bem adaptada, ela começa as infiltrações. Foi o caso que aconteceu, né? E aí ele não percebe porque é por baixo, é lá pela raiz. Então, por isso que é muito importante o diagnóstico precoce. E é por isso que se fala também de a cada 6 meses fazer uma avaliação. Isso mesmo, porque ele progride muito. Nós comparando um paciente que vai a cada 6 meses e um paciente que vai a cada 2 anos, a cárie ela avança muito. Quando vê isso, quando vê tá tomado até a raiz
do dente do paciente. Daí, E corre o risco de evoluir para um tratamento de canal? muitas vezes, muitas vezes. Qual é o termômetro ali para vocês entre optar por tratamento de canal e implante? O tratamento de canal seria o primeiro passo, mas aí não foi bem sucedido, se parte para um implante? Assim, dependendo muito. Quando a cárie ela atinge a raiz do dente do paciente, então a indicação não adianta nem canal. Tá? Quando tá já na raiz, aí a gente indica o implante já. Agora, quando a cárie ela atinge o término do dente, aí a gente trata o canal, né? Quando atinge a polpa, só a polpa ali do dente, aí atinge o canal e a gente tem que tratar o canal. Mas hoje em dia, por isso que a gente estava falando da questão do raio-x, né? Do exame radiológico, é bem importante. Porque se a gente diagnosticar que a cárie ela tá lá embaixo na raiz, nem adianta fazer tratamento de canal. Já opta por pela remoção. Pela remoção do dente e pelo implante. Na sua clínica, quais são os serviços que vocês oferecem? A gente trabalha com todas as áreas, desde a limpeza, restaurações, as lentes de contato, a ortodontia, né? Hoje em dia está muito os alinhadores, que é a ortodontia mais moderna, que é os alinhadores invisíveis, que em vez de colocar os bracts, é colocado os alinhadores, né? Não se usa mais bract? Não se usa mais bracts. Não, fala mais sobre isso, como assim? Não, é usado ainda, o bract, mas hoje o paciente tem a opção de escolher pelo tratamento mais moderno, que é o alinhador, tá? Como funciona? Aquele paciente que não quer usar os bracts, nem por estética, por vaidade, tem esses alinhadores. É como se fosse uma plaquinha de clareamento, digamos, transparente. Nós vamos fazer todo o prognóstico, né, a gente chama um escaneamento digital, e se vai se reproduzir várias placas. Aí esse paciente vai usar essas placas ao invés de usar o aparelho convencional, que é o metálico. Mas tem que fazer os exames, tem que ver o que é indicado para cada caso, né? Isso elimina aquele desconforto inicial dos bracts que em contato com a gengiva dói demais? Sim, elimina, sim. Porque ele é só de tirar e colocar. E é invisível. E causa algum tipo de desconforto a ponto do paciente, tá me incomodando muito, vou retirar? Não tem como. Totalmente não tem como ter desconforto. Vai ser retirado na hora da alimentação. Sim. Tá? Mas fora a alimentação ele tem que usar. Para ele ter uma eficiência melhor, o paciente vai ter que usar 22 horas, que é o recomendado. E a tração do dente é tão eficiente quanto exatamente. O bract, os ajustes mensais. Exatamente. Para criança deve ser uma maravilha. Sim, para criança é uma maravilha. Hoje, acho que criança a partir dos 8 anos já pode ser começado a usar. Porque já vai alinhando? Já vai alinhando. Que interessante, muito bom saber disso. E a pessoa procura melhor hoje isso porque realmente, justamente porque os bracts incomodam, bract machuca, né? Sim. E o aparelho, esteticamente, o invisível, não aparece. Sim, não tem aquele problema de amarelar. Sim, porque ele vai ser trocado cada 15 dias. Ele é trocado. As plaquinhas vão ser jogadas fora. Sim, conforme vai ajustando já a necessidade de trocar. Isso, usa 15 dias, vai no seu dentista, ele dá as novas plaquinhas, aí você usa 15 dias, enfim, depende qual o tratamento, né? Mas normalmente é de 15 em 15 dias. Nossa, muito interessante. Paramos ali na ortodontia da sua clínica. Quais outros? Tem alguma coisa também na área de estética? Sim, a gente trabalha com lentes de contato, facetas, né? Hoje o paciente procura muito com a estética, com a harmonização do seu rosto, do sorriso, né? Tá muito em alta. O paciente quer deixar o sorriso mais harmônico. Sim. Antigamente fazia um por vez, né? A gente cansa de ver aquelas pessoas de um dente cada tamanho ou cada cor.
Então, hoje a gente trabalha com a estética das lentes de contato, que são as porcelanas, ou as facetas de resina, que são feitas em resina. Sim, e aí já faz todos. Sim, para padronizar. O que muda, né, de resina para lente, né? Muda a durabilidade. Ah, sim. A resina, ela pigmenta, a gente dá uma durabilidade de 5 anos, e a lente de contato, 20 anos. Sim, e após esses 20 anos também é necessário fazer... É necessário fazer a troca, a gente indica fazer a troca. Se está indo regularmente e vai fazer as revisões, se não tem, pode ocorrer infiltração também, né? Então, por isso que tem que ir no dentista a cada 6 meses, aí não precisa fazer. Mas o indicado, a gente dá uma probabilidade de 20 anos. De troca. E como essa área também está crescendo, né? As pessoas estão procurando muito essa questão da estética bucal e facial também. Sim. E uma coisa não vive sem a outra. E uma coisa não vive sem a outra, né? Então, hoje as pessoas, muitas vezes perdem um emprego porque não tem um sorriso, tem vergonha do sorriso, porque tem os dentes muito ruim, né? Compromete a autoestima. Muito, muito. A gente tem muito paciente que a gente recupera a autoestima porque é muito feio, eles não conseguem sorrir, eles não conseguem ter uma roda de amigos, eles não conseguem um emprego porque ele não vai na entrevista, a pessoa não vai dar o emprego porque ele está sem o dente, né? Então, compromete bastante a autoestima. Compromete, inclusive, a capacidade de se comunicar, né? Porque com a autoestima baixa, a pessoa nem consegue se comunicar adequadamente. Doutora, muito obrigada pelo bate-papo, adorei quantas novidades eu fiquei sabendo aqui. Obrigada. E eu espero que você também tenha gostado de todas essas informações que nós trazemos para você. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.